Fazer a apresentação de um entrevistado sempre requer da gente uma atenção muito especial. E a minha entrevistada essa semana é Leonice Carvalho. Ela é doutora em Literatura e Práticas Sociais pelo UNB. Ela dá aulas no IF Goiano de Irutaí, na unidade de Irutaí. E a gente falou sobre vários assuntos. De estudantes, falamos de redes sociais, falamos de feminicídio, feminismo, falamos de vários assuntos. E eu quero que você assista. Por favor, seja meu convidado. Uma coisa curiosa, Leonice Carvalho, que aquilo lá marcou demais pra mim. E a gente já se conhece há muito tempo. Teve um dia que eu cheguei lá na Carla, você tava com 2 livros aqui assim. Um na outra mão, outro na outra mão. Aí eu assustei aquele negócio, a Carla fazendo café, alguma coisa assim. Falei assim, uai, Léo, você tá lendo 2 livros e eu faço questão de comentar isso com meus alunos. Mas eu tô puxando isso de você como professora, como doutora. Por que os adolescentes hoje não estão lendo e o que eles estão lendo? Eu acho que para que a gente se torne leitor, nós precisamos ser letrados, né? Então eu não acho que a educação esteja pior do que era antigamente, como muita gente diz. Acho que nós temos acesso hoje a muitas mídias e que a leitura acontece na mídia eletrônica, acontece no livro, né? Precisa um pouco da parte da gente, professor, né? Vender essa história do livro, da importância da leitura, que não seja só o gibi. Embora o gibi já é uma leitura e é bacana ler, mas a gente precisa ler o maior número de coisas possíveis. Diferentemente do que a gente pensa, esse povo de hoje não lê, essa garotada não lê, é uma juventude letrada. Não é verdade. Nós trabalhamos com pessoas muito curiosas e nós temos que estar preparados para esse público. Então, quando nós sabemos despertar o gosto pela leitura, quando nós somos referências para os alunos que a gente tem, eles também ficam curiosos para saber o que a gente está lendo. Então, a minha experiência como professora, os meus alunos leem aquilo que eu gosto de ler. Tá, aí vem aquela questão. Como adquirir o hábito de leitura? Porque a gente sempre tem aquela ideia que a gente vai conseguir ser um bom leitor desde criança. É errado isso? Essa ideia é uma ideia errada? Não, é uma ideia certa. Por que, por exemplo, famílias intelectualizadas costumam ter filhos mais intelectualizados? Há, por exemplo, pesquisas que dizem que mães que são escolarizadas inserem seus filhos escolarizados também muito mais do que mães que não são escolarizadas. Então essa tradição, né, essa formação, essa alfabetização para a leitura, ela é muito importante. Ela acontece na barriga dos pais, da mãe e do pai também, né, que interfere nisso daí. Agora eu digo para os alunos assim, lê igual escovar dente, igualzinho escovar dente, é hábito. Então aquilo que é necessário para a gente fazer. Eu digo também que a gente vive no mundo da espera. Para tudo a gente tem que esperar, né? E para que a gente aguente essa situação, a companhia de um livro é sempre uma opção muito salutar. Onde eu vou, eu carrego o livro, até hoje. Porque pode ser que eu chegue e seja atendida naquela hora, mas pode ser que eu tenha que esperar meia hora. E se perder um tempo, você não vai perder tempo lendo, né? Exatamente. Agora, hoje há uma competição com o celular. Né, com o celular que também me acompanha e que eu estou ali também convivendo ali, interagindo nesse meio virtual. Tá, mas aí você acha que as pessoas que fazem uso muito do celular, por exemplo, tem hora que eu, até final do ano, eu falei assim, cara, pra mim mesmo, eu tenho que ler mais, eu não posso ficar só em mídias eletrônicas. Para mim adquirir uma base, para me escrever até melhor numa rede social, que eu gosto. Que seria ideal? Por exemplo, se a gente fosse colocar objetivamente, você coloca as coisas objetivamente, assim, por exemplo, você já tem um hábito, você tem um gosto, né? Mas uma pessoa que está começando agora, o ideal seria que tem uma quantidade de livros que tem que ler, o que você indicaria para as pessoas que não, por exemplo, vamos supor um jovem
um jovem adulto, 30 anos. Só lia coisa de escola porque tinha que fazer. Mas não tem aquele hábito de ir numa livraria, vou em Goiânia, vou no shopping, eu vou na livraria e vou comprar um livro. Que livro que eu compro? O que você indicaria? Eu indico assim, eu acho que é uma coisa universal, 50 contos do Machado de Assis. Sabe, é uma leitura, o povo morre de susto com Machado de Assis. Mas não é verdade, os contos... Por quê? Porque ele é ácido? Porque o Machado de Assis tem uma verborragia, vamos dizer, uma linguagem, que às vezes esse povo de hoje acha que não é acessível. Realmente, para quem não tem prática de leitura, começar com romance, não. Sabe, o romance é uma leitura, um gênero textual de maior fôlego. Então, ler é igual jogar futebol. Se eu estou com um bom preparo físico, eu posso começar com romance. Mas se o meu físico não está bacana, eu estou começando agora, eu estou meio entrevado, então eu preciso começar com um exercício mais leve, né? Igual você faz atividade física. E aí os contos é uma ótima pedida. Então começa com os contos machadianos, porque é uma leitura fácil e é uma leitura extremamente crítica, ácida, histórica. História até atual, não é? Muito atual. Não tem escritor mais universal, não tem escritor mais onipresente, não tem escritor mais entre nós do que o Machado de Assis. E a literatura, ela é motivo de muito medo. As pessoas têm muito medo da literatura. Tanto é esses ataques que os livros estão recebendo agora. É muito subversivo ler. É muito perigoso, é muito assintoso ler. Ler é uma provocação, ler é um perigo. Porque a leitura leva a pessoa a clarear mais as coisas também. E a questionar. E nós não estamos acostumados com gente questionadora. Nós queremos pessoas ordeiras. E não é isso. Eu quero dos meus alunos gente que me questiona. Professora, será? Professora, é assim mesmo? Adoro. Porque me dá uma chave para eu poder discutir, justificar o que eu estou falando. A partir daquilo que ele quer ouvir, não do que eu quero falar. E os meninos hoje? Os meninos que estão fazendo Enem. Os meninos de segundo grau, que você vê, você é professora, você tem contato, eles leem? Eles leem. Agora, quando tem um professor, né, principalmente escola pública, e aí você precisa, porque às vezes a família contribui pouco com essa leitura, você precisa que a escola, então, faça esse papel. Se a escola faz isso, se preocupa com isso, dá importância a isso, os alunos têm um percurso literário. Que percurso é esse? Eu acho que Machado de Assis é fundamental, Graciliano Ramos é fundamental, Clarice Lispector, fundamental. Na poesia, João Cabral de Melo Neto, tanto é que esteve no último Enem, foi uma questão que os alunos tiveram muita dificuldade, a Ouriça, né? Que é um poema do João Cabral de Melo Neto. Esses modernistas, eu acho muito importante. Essa é a literatura clássica. Eu podia dizer Guimarães Rosa, mas eu não sei se os alunos vão conseguir ler Guimarães Rosa. Mas um fragmento dá conta, entendeu? Às vezes não dá conta de ler Grande Sertão Veredas inteiro, mas um fragmento do texto dá. Aquela questão que você comentou agora do último Enem, e essa questão do tema da redação. O tema da redação desse ano foi excelente. Não, foi excelente. Mas os alunos, tanto é que eu fiz também Enem, e eu tinha, na semana, tinha um filme que tem a Regina Casé, tinha sido premiado na semana, e a gente estava falando muito de cinema brasileiro, da falta de verba, desse problema da Ancine. O que você achou? O que os alunos chegaram em você e falavam? Os alunos. Porque eles têm uma proximidade muito grande com você. Tanto é que eu vi você palestrando naquele dia, eu fiquei assim, encantado, entendeu? Os alunos, assim, eles vieram com essas impressões do Enem e não esperavam essa proposta. Esperavam uma proposta bem básica, aquela coisa assim, muito menos crítica, né? Como foi, por exemplo, quando o Temer assumiu o Enem e colocou lá intolerância religiosa. Então, intolerância religiosa num país que a gente só sabe o que é cristianismo do ponto de vista católico e evangélico. Só. Falar de intolerância religiosa, de tolerância religiosa, num país que tem tantas religiões de matriz afrodescendente, tantas religiões de outras, né, ramificações,
Então, assim, neutralizou muito. Inclusive, o Enem daquele ano foi o Enem que teve o maior número de notas zeros na redação. Então, o aluno não esperava isso, esperava um negócio bem em mamão com açúcar, né? De repente, vem uma discussão sobre cultura. No ano passado, ou retrasado, foi sobre educação de surdos. Lembra? E o povo ficou encabulado, porque como eu, que não sei nada de surdo, vou falar sobre educação de surdos. Na verdade, o Enem tratava de uma educação que chega a qualquer indivíduo que parece não ser aquele indivíduo padrão para a escola. O surdo, ele é um indivíduo que não está preparado para a escola. Como o cego, como o cadeirante, como o indivíduo que tem qualquer necessidade específica intelectual. O surdo foi apenas um elemento. Nós temos que discutir essa educação e diversidade. Vamos pôr o surdo aqui como exemplo. Mas nós vamos discutir educação e diversidade. Esse ano foi um chamamento para discutir cultura. A importância da cultura, a importância da arte, na subjetividade humana, na Constituição, na nossa Constituição como sujeito. E para discutir isso, vamos ao cinema. Mas como agora a moda é não discutir, vamos falar de sala de cinema. Mas de todas as propostas, a coletânea, que eram 5 textos, tinha 2 textos que falavam de sala de cinema. Tinha um texto lá, se não me engano, do Aristóteles, que era um texto que falava da arte. E aí, eu sempre falo para os alunos, qual é a função da literatura na vida da gente? Qual é a função da arte na vida da gente? A função da arte é nos tirar dessa alienação, é nos permitir ver aquilo que não está disponível na vida cotidiana, massacrante, de trabalho, de casa, de obrigações. A arte é o que me preenche, é o que me dá alma. E se eu não prestar atenção nisso, eu viro um robô, eu viro uma técnica. Então a alma, esse elemento espirituoso, é dado para nós num ambiente como esse aqui de museu, num ambiente artístico. E por isso querem tirar a arte de nós. E por isso se fala que literatura é chato. Não é chato de jeito nenhum. Não é chato de jeito nenhum. Se fala que é chato, porque um adolescente cheio de alma, cheio de espírito, é alguém que pergunta, que questiona, que dá trabalho. Mas é um trabalho bacana, legal. Não, com certeza, né? Com certeza. Então, assim, a proposta de redação do Enem, ela foi uma proposta, um convite, uma discussão sobre cultura, sobre arte. E aí está o cinema como uma linguagem artística, como é a literatura, como é a escultura, como é uma série de outros elementos artísticos. Quando você fala assim que essa questão que eu acho interessantíssima adolescente, esses questionamentos, né? São os questionamentos que eles vão ter, os questionamentos que eles estão tendo, e os questionamentos da própria idade, né? Dos hormônios, né? Das diferenças hormonais que a gente sabe que tem, mesmo sabendo que a gente tem os hormônios masculinos e femininos, a emoção. Léo, como é que você vê hoje os adolescentes na questão dos gêneros? Eu não consegui ver ainda uma palestra sua, mas eu vou assistir. Mas como é que você enxerga isso neles? E como é que você... eu estou falando da palestra porque todo mundo fica encantado, entendeu? Porque você fala aquilo que eles precisam ouvir, ou aquilo que... Por quê? A maturidade sua, profissional, te deu a possibilidade de... Como é que você vê isso hoje no jovem? Como é todas essas diferenças, todas essas siglas que tem acontecido, que a gente fica até meio embananado, a gente pensa, meu Deus, como é que é? Peraí, mudou? É assim? É qual? É qual? É X, é Y, é Z? Como é que você analisa isso? Você acha que é uma coisa que, por exemplo, essa geração de adolescentes, de uma certa forma, lógico que tem os pais, os filhos temporões, tá? Mas é de uma geração de pessoas com idade, uma certa maioria, que já passou por isso um pouquinho, né? Que já teve um início. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor, pais com 30 anos têm filhos já adolescentes, ou pais que até menos, você já começa a ter filhos adolescentes. Então não é tão longe assim, mas eu acho que tem de uma certa forma, a gente está tendo avanços, mas também a gente está sofrendo alguns achatamentos.
Fala pra mim. O que acontece é o seguinte, embora a gente tenha um movimento conservador, isso aqui, corpo, é um aparelho tecnológico, é um aparelho, né? E ele é muito mais histórico do que biológico. Então, embora a gente negue, né, negue as identidades, embora a gente negue o desejo, a vontade, querendo formatar tudo dentro de uma perspectiva sexual de genitália, masculino e feminino, nós somos muito mais do que isso. O corpo, à medida que ele nasce e que ele está no mundo, ele vai sendo marcado por histórias, por comportamentos, e isso é inegável. Não tem pai, não tem mãe que dê conta disso, nem escola que dê conta disso. Principalmente no mundo cada vez mais amplo, não vou dizer liberto, porque às vezes aquilo que nos cativa nos transforma cativeiro, e não nos cativa no sentido de nos conquistar, mas muito mais nos transforma em cativos, né? Mas isso é inegável. É uma geração que quer exercitar com liberdade aquilo que o corpo pode oferecer, mas principalmente aquilo que está no âmbito da vontade, do desejo, da sua identidade, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega, ela disse assim, a minha geração a gente só beijava na boca de menino. A geração de hoje eles beijam na boca de menina e de menino, depois eles veem. Como é que isso vai não significa dar? nada, isso não significa nada, né? Bom, eu entendo o seguinte, no âmbito da educação em especial, e no âmbito também eu como mãe, né, de 3 filhos, como tia, né, de muitos jovens que estão também sobre a minha responsabilidade educativa, porque quem educa hoje não é só a escola, nem só os pais, é todo mundo que está em torno das pessoas, né? Eu penso que o conhecimento ele é redentor. Se tem uma coisa que nos liberta, é conhecer, é saber. Então o que nós vemos hoje? Um monte de comportamentos, de corpos estranhados por uma identidade que não é normativa, que não é normal, entre aspas aí, e as pessoas a ponto do despenhadeiro, desequilibradas, porque não sabem o que acontece consigo. Quando se coloca todos esses estudos de gênero, né? Quando a gente percebe, por exemplo, que nasce um corpo, que esse corpo tem um sexo, e que a partir desse momento começa a recair sobre essas pessoas uma série de concepções heteronormativas, né? Um quarto rosa, um quarto azul, um nome feminino, um nome masculino, todo um aparato educacional para menino, todo um aparato educacional para menina, mas que nem sempre o gênero corresponde à genitália, nem sempre a menina, a mulher que se tornou, possui uma vagina, ou a mulher que se tornou pode também possuir um pênis, né? Então, quando essas situações acontecem, a gente precisa se esclarecer sobre isso, para a gente não pirar, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Gênero é uma coisa, sexualidade é outra coisa, e por isso muita gente tem problema. Você acha que a gente tem, por exemplo, Brasil, está muito longe ainda? Não, nós temos pesquisadores. Muito longe que eu falo assim até mesmo. Quando a gente fala assim, por exemplo, a gente sabe que na nossa cidade, né, Pires do Rio, nós temos pessoas que têm um certo conhecimento, igual eu, você e mais uma gama de pessoas. Mas tem aquele pessoal que de repente, que é comerciante, que a gente compra deles, mas que não tem um conhecimento, de repente não é problemático, uma situação está acontecendo na casa dele, ou dela, né? E a gente fica querendo até se expressar, mas fica com medo das represálias. Eu estou olhando o âmbito Pires do Rio, mas tem, não é só aqui, né? Tem Itaí, Palmelo, Goiânia, assim vai, infinito, Brasil, né? Esse Brasil desse tamanho. Eu falo para meus filhos, Brasil não precisava ser desse tamanho. Mas, e é o mundo também, né? É o mundo. Como é que você vê isso? Você acha que a gente... É uma fase que nós estamos passando, nós estamos caminhando, pode ser um caminho de, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? É um caminho para os entendimentos? Acho que é uma fase, acho que a gente tem progressos e regressos. E acho que estamos vivendo um momento de conservadorismo, né?
e de muita Você acha gente. que esse momento de conservadorismo já estava assim, tipo assim, lá dentro, estampou? Com certeza. Não, as pessoas que se revelaram extremamente homofóbicas, racistas, já eram todas racistas, homofóbicas. Só que eles não tinham chancela. Não tinha condição de se revelar ali, porque eu tenho vergonha de dizer isso, Eles né? tinham chancela. Agora eles ganharam a chancela, Agora né? eles ganharam uma chancela. Agora eles ganharam um aval. Então, quando o poder público, o poder maior, quando eu tenho aquela pessoa que ocupa um lugar muito importante, dizendo eu posso matar o outro, a leva de gente vai fazer isso, inquestionavelmente, né? Agora, o interessante é dizer o seguinte, que embora as religiões, às vezes, endureçam, a política endureça, a escola sempre foi endurecida. A escola nunca foi espaço libertário. Escola sempre foi espaço de violência. Nunca foi. Nunca foi. A escola nunca aceitou as múltiplas sexualidades, identidade de gênero. A escola nunca aceitou isso. Léo, eu sofri todos os bullying que tem na vida, na escola. Não é só você, são todos. A escola é o espaço de preferência para a crueldade. De preferência. E o adolescente são os atores principais. Sabe? E a gente vivencia isso com o professor o tempo inteiro. O menino que lá de uma ponta grita pro outro lá. De tudo. Grita de um tudo. Mas tem umas coisas que eu não entendo. Por exemplo, vamos supor, nós somos professores, mas de repente hoje a gente não está mais professor e está como diretor. Por que eles mudam tanto de opinião? Porque é o status quo da profissão lá, do momento ali? Eu acho também que são as vibrações que vêm de fora. Eu, como professora, por exemplo, eu entendo a minha sala de aula como um espaço meu, espaço da liberdade, espaço que eu construo eu e os meus alunos, né? Na condição de diretora, por exemplo, talvez eu sofra influência da família, porque, por exemplo, né? Eu deposito na diretora uma esperança de que ela vai transformar esse espaço um espaço de paz, um espaço da diversidade, do diferente. Vou interromper rapidinho só para eu não me esquecer esse gancho. Quando você fala assim, você acha que aí dá uma diferença do ensino público e o privado? Muito. O ensino privado tem um cliente, o ensino público tem um aluno. Muito diferente. A nossa postura como professor na rede privada, na rede pública é outra. A rede pública é um espaço da liberdade. A rede pública é laica. A rede pública, ela agrega toda forma de diferença. Né? A rede privada não. Vamos pegar um exemplo muito simples. Vamos pegar os alunos com necessidades específicas. Estão todos na rede pública. Todos na rede pública. Não porque a rede pública ela tem que assumir. Ela tem que contratar o professor de apoio, ela tem que contratar o intérprete, ela tem que fazer toda a adaptação para o cego poder estudar. A rede particular, ela não quer assumir esse ônus. Ela não quer. Não é interesse dela ter esse aluno. E ela ainda sofre a represália do pai-cliente, né? Dos clientes que não querem que os filhos vivenciam a experiência de estar com alguém que não é normal. Então, sim, a rede pública é um lugar muito mais salutar para que a gente possa vivenciar as experiências sociais que nós precisamos viver. Né? Nós, professores e a escola, não inventa essas criaturas que estão aí. Elas chegam nas nossas salas de aula, travestidos, com outras identidades, desejando, tendo vontades. Não somos nós, escola e professor, que inventamos isso. Eles chegam. E hoje tem uma coisa que não adianta, que não tem como cercar: internet. Né? Então quando ele fala assim, não, existe um kit gay na escola. Não tem kit gay na escola. Mas tem uma internet gigante que tem tudo disponível para você. Por exemplo, Dan, eu falo muito para os meus alunos. Os alunos adolescentes estão descobrindo um monte de coisa. De vez em quando eles chegam com alguma coisa lá do recreio de cunho sexual, né? E aí eu falo assim, não, meu tempo de pornografia era a revista Playboy, debaixo do colchão do meu tio escuteiro, que nós pelejávamos demais da conta para acessar aquela revista, mas não acessava de jeito nenhum, porque aquilo era vigiado 24 horas por dia. Ai, se pegasse a gente em torno daquela cama para ver aquela revista que estava lá debaixo.
Pornografia era vedado. Por isso, somos uma geração que lidamos muito mal com os nossos corpos e muito mal com o nosso exercício sexual. Isso é tabu para nós. Essa geração atual tem que tomar cuidado. A pornografia está ali, ó, ao alcance das mãos. Eu tenho uma filha de 5 anos que mexe no YouTube assistindo os videozinhos dela. Eu deixo ela usar o meu celular, porque depois eu recebo todas as notificações do que ela está usando. O que é que ela viu, né? Porque se ela colocar, ela não é alfabetizada, mas se de uma coisa para outra, ela acessar o você ambiente, vai saber. Vou saber o que é que está acontecendo, né? E a gente vai poder conversar, que é o mais importante, conversar. Porque a internet é um... Quando a gente fala assim que a internet é um campo sem lei, o mundo virtual tem, lógico, tem as maravilhas do mundo virtual, mas ele tem os perigos, né? Tem gente tanto, né? É uma coisa muito louca. Essa questão vamos supor, dessa batalha que a gente trava quanto à questão do feminicídio, essa questão de todas as fobias possíveis, né? A internet, ela nos presenteia em a gente saber, mas ela também dá como eu digo, aquele cavalo de Troia, cavalo de Helena, como é que é? Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Porque às vezes você... uma surpresa. A gente vê por exemplo, eu tenho um erro, não sei se é, eu tenho mania. Se eu vejo um post, vamos supor que eu vejo um post lá do menino que eu adoro, ele, Felipe Neto. Aí eu vou para os comentários. Todo mundo, eu acho. Né? Tanto é que deve ser a partir desses comentários que vão surgir outras polêmicas, né? Tanto é que tem a Armando, daquele esportista do Neymar, ela tem um Instagram, mas ela não deixa comentário. Não pode. Qualquer pessoa pode fazer isso. Sei. Você pode postar uma foto, alguma coisa, e tirar de comentário. Mas não adianta, aí as pessoas dão um print, vamos supor, alguns sites de fofoca, dão um print, aí surge aquele monte de comentários. Entendi. E os comentários, eles de uma certa forma, são muito maldosos. E às vezes a gente sabe que os comentários de pessoas estão até próximas daquelas outras pessoas, né? Então, o que eu estou querendo dizer isso? Que a internet, ela tem um lado bom, mas tem esse lado perigoso também. Se a gente não souber filtrar... A minha filha não quer assistir televisão mais. Eu fiz uma pergunta para os meus alunos lá em Brutaí, perguntei assim, eles moram muito em república, né? Muito em grupos e não são meninos muito ricos, então às vezes eles têm que priorizar uma geladeira ou uma televisão, né? E eu pergunto, quem aqui tem televisão? Quase ninguém. Quase ninguém tem televisão. Quase ninguém. Quem aqui tem internet? Todo, sem internet não se vive. São 2 eletrodomésticos fundamentais, ou 2 elementos fundamentais para viver ali. Internet e sanduicheira. Eu falei, sanduicheira? Fazemos tudo na sanduicheira. De ovo, a pão, a tudo, né? Então o que acontece? A minha filha também não quer televisão. A televisão para ela é assim, se o celular não estiver disponível. Sim. Porque o celular ela interage. A televisão ela não interage. A televisão está ali fixo. Ela é autônoma no celular. Ela tem autonomia. Ela opera aquilo ali. Ela vai para onde ela quer, de acordo com o que ela está querendo assistir. A televisão, se ela quer trocar do Netflix, ou se ela quer trocar do YouTube, ela tem que me chamar. Por mais seja específico, a gente chamar. Tem que me chamar. Então o que acontece? Essa é a lógica da geração que a gente vive hoje, né? Eu posso proibi-la de acessar alguns programas que estão na internet, e isso vai gerar mais confusão e mais polêmica. E a curiosidade. Exatamente. Agora eu posso conversar com ela e explicar por que aquilo ali não é bacana. Por que aquilo ali não acrescenta nada para ela, né? E eu tenho visto que isso repercute de forma muito mais positiva do que se eu proibir. Porque se eu proíbo, vira realmente um cavalo de Troia, sabe? E aquilo é uma surpresa, o que tem ali dentro. Aí vem o papel da leitura, né? Do início da nossa discussão, aqui da nossa conversa. Se eu não dou a essas pessoas leitura e crítica suficiente, eles acreditam em tudo que eles veem na internet. Em coisas absurdas, como por exemplo, auxílio presidiário.
Não tem auxílio presidiário. Tem, sim, eu, assalariada, que paguei INSS a vida inteira, cometi um delito. E se eu cometi esse delito e fui presa, nada mais justo que o INSS retorne aquilo que eu paguei. Sim. Que não é um benefício. Eu paguei, né? Então não tem essa história de, eu só fiz marginalidade a minha vida inteira, estou ali, vou receber um auxílio presídio. Ninguém que está nessa situação tem vida boa, não. A vida é difícil. Tem salário prostituta. Gente, a prostituição foi legalizada há pouquíssimo tempo atrás, num deputado extremamente bacana, extremamente crítico, que foi João Lires, que trouxe a legalidade, algo que está permitido há muitos anos, só não está legalizado. Mas permitido? Quantas pessoas utilizam o serviço das prostitutas? E vou te falar um negócio, pelo que eu tenho visto, é porque é engraçado, né? Até essa questão aí que a gente vai entrar do feminismo. Léo, eu tenho visto nas redes sociais, Twitter virou uma... Eu tenho Twitter há muito tempo, eu tenho desde 2009 Twitter. Agora que a gente tem usado mais porque o Twitter deu uma ressurgida, né? Por causa dos louquinhos aí. Você vê o tanto de propaganda de sexo, você fala assim, mentira, vamos ver, de 10 propagandas de sexo, 12 são de rapazes. Sim. Porque agora tem uma propaganda, tem um site que as pessoas se inscrevem nele, chama OnlyFans. Que as pessoas se inscrevem e vamos supor, para eu ver determinada imagem ou vídeo, explícito ou não, eu tenho que pagar. Aí eu ganho uma senha. Então as pessoas recebem disso. É uma prostituição virtual. E não é só esse site. Não, absurda. Você fala assim, você abre o Twitter, e não é porque você abre o Twitter, lógico, você vai seguir as pessoas, mas acontece que o Twitter tem uma coisa. Por exemplo, vamos supor, se você tivesse Twitter, e eu tenho o meu, aí eu vou lá, você fez uma postagem sobre a música nova do Caetano. Eu vou e curto o que você falou. A pessoa que está me seguindo vê que eu curto você, tipo assim, Dan curtiu, tá. Aí é uma rede. Uma rede. Então a gente vê isso, eu falo assim, peraí um pouquinho. Assim, eu sempre entro em contato com meu sobrinho, é isso que está acontecendo? É isso é isso mesmo. Então, e é uma cadeia, porque vem uns comentários, de um comentário vem mais curtidas, enfim. É uma coisa muito louca. E essa questão até do feminicídio, que eu vi ontem, não sei se você chegou a ver, eu já sabia, porque aconteceu 3 anos atrás, a questão do cantor sertanejo que agrediu a esposa, apareceu nas câmeras também. Acaba que tem hora que as câmeras, por mais que sejam discretas, elas até têm uns auxílios, né? Principalmente essa questão da mulher, que é muito complicada, né? Da guerra que se tem contra a mulher, e a gente tem observado isso, que parece cada vez mais ferrenha. Fala um pouquinho pra mim do feminicídio pra gente. Olha, o feminicídio está ligado a uma série de questões relacionadas à inferiorização da mulher, né? É uma questão de gênero. Então, numa família patriarcal, numa lógica patriarcal, o homem é o centro de tudo e a mulher tem que se submeter a tudo isso. Mas com toda essa revolução, com mulher estudando, com a mudança da sociedade também, né? As mulheres vão se ocupando lugares que não ocupavam antes. E inclusive lugares intelectuais, lugares de crítica, lugares no mundo do trabalho, né? Da independência. E também reflexo até das novas formulações de família, quando você pega, por exemplo, a questão do aborto. Se criminaliza demais o aborto feminino, mas não se fala no aborto masculino. A quantidade de homens que abandonam as mulheres e os filhos. A quantidade de homens que vai na farmácia comprar a pílula do dia seguinte. Exatamente. E abandonam também. Há uma população gigante de mulheres que sustentam as suas famílias sozinhos. Que criam seus filhos sozinhas, né? E isso daí não se fala nisso. Esse abandono é um abandono natural, normal, naturalizou isso, sendo que isso não é algo natural, isso é histórico, construído por essa sociedade, né? Mas a mulher que vai ocupando essas novas
locais, esses novos espaços, ela então reformula também as concepções de família em si. Quando eu falo, por exemplo, de um desejo, de uma vontade que nós temos, que todos nós temos, do ponto de vista da sexualidade, por exemplo, a gente pensa, por exemplo, em quantas mulheres que querem fazer jus a essa vontade, a esse desejo, não é possível, não é permitido. O feminismo, ele não liberta só a mulher, ele liberta o homem também. Ele liberta o homem da obrigação de ser viril, de ser varão, da obrigação de sustentar as pessoas, da obrigação de obrigar, a se obrigar dentro de uma família que se construiu e não está legal, não está bom, então eu posso sair dessa situação. Então o feminismo, ele liberta as mulheres e liberta os homens. O feminismo é muito mal entendido, porque é vendido de maneira errada. De uma forma errada. Foi vendido, né, de uma forma errada, e aí muita gente ainda quer propagar essa venda errada, isso. Né? Feminismo não é a mulher tiranizar o homem, é apenas a luta por direitos iguais. Direitos iguais. Né? Numa sociedade, numa família, onde a gente toma as decisões conversando, em consenso, às vezes eu abro mão, às vezes o outro abre mão, isso é um espaço salutar para todo mundo. Então a inferiorização da mulher é que sustenta esse poder. Aí é Foucault, por exemplo, quando ele vai falar dessas relações de poder, que dentro da escola também existem. Quando nós, professores, utilizamos do autoritarismo e não da autoridade que somos. Eu, durante muitos anos, você sabe, nós trabalhamos juntos durante muito tempo, eu já gritei até em sala de aula. Nossa, uma coisa que eu não quero mais, já faz muitos anos que eu não faço é gritar. Ótimo. Pra você. Pra mim. Porque eu não quero ser autoritária, eu quero ser autoridade. E quem é autoridade não grita, sabe? Às vezes, quando eu percebo uma discussão dentro desses assuntos mais polêmicos, muito conservadora, eu deixo para depois. Não precisa, né? Não, eu deixo para o momento que a criatura tem maturidade para discutir. E não precisa, Léo, porque a gente é um desgaste. É um desgaste. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai. Então, eu falo isso que aconteceu uma situação tão engraçada. Eu vi um pessoal conservador conversando. Eu falei assim, foi agora até na época do Natal. Poderia dormir. Você não vai comemorar com a gente no Natal, mas eu desculpa, dormir, meu sonho. Minha querida, muito obrigado por você estar aqui comigo. Valeu, foi demais. Obrigado mesmo, viu, de coração. Muito obrigada, é sempre uma oportunidade. Eu quero mais vezes você vir aqui no meu canal, no Dan Talk Show, para a gente conversar sobre outros assuntos. Vou atrás de você lá no colégio, quero assistir uma palestra sua. Eu sou sua seguidora. Obrigado. Eu estou sempre vendo suas postagens, adoro o Projeto Alibi, né? Vejo as entrevistas e acho que se grande parte da juventude pudesse ter acesso a isso, se enriqueceria musicalmente, amém, literariamente, né? Culturalmente, com aquilo que você posta, que é muito mais interessante, muito mais produtivo do que muita coisa que a gente vê na internet. Então, ao invés de ficar fofocando por aí, a gente buscar essas informações que faz de nós pessoas críticas e capazes de ler cada vez mais, capazes de nos formar, de ter opinião, de ter identidade que é bom para nós, de termos vontades, desejos e podermos assim exercitar com liberdade. Mesmo nessa sociedade agora, um pouco hostil, mas dias melhores virão. Com certeza, fico feliz. Obrigado, viu? Obrigada. É isso. Foi ótimo.